Olá, senhoras e senhores, estamos mais uma vez aqui com o nosso Entrevista em Pauta, hoje com um grande amigo de longa data, Luiz André Batistello, advogado sommelier, morando atualmente em Paris. Vai falar para nós hoje sobre o mundo dos vinhos, como é viver na Europa e toda a seu encanto. Pode se apresentar, Luiz, fique à vontade. Primeiramente, quero dizer que é um prazer enorme fazer parte dessa entrevista com o Giaretta e compartilhar as minhas experiências aí, desses anos trabalhando com vinho e contar um pouco do meu percurso. Legal, tua história é uma história bastante interessante, então eu acho que é bastante interessante a gente mostrar para o pessoal que tem interesse de ver, de saber como que funciona o caminho para chegar aonde você chegou hoje, né? Então, para nós é um orgulho aqui na cidade, para nós é um orgulho como amigo. Então, a gente vai fazer uma breve história sobre o teu caminho a partir da... Você é formado em Direito, você é advogado. Eu sou advogado. Atuou na advocacia. Atuei na advocacia, tenho OAB, sou licenciado na OAB hoje, me formei em Caxias do Sul. Caxias do Sul. Onde eu morei quase um pouco mais de 7 anos. Onde eu atuei como advogado. Tu atuou só lá, não chegou a atuar em Pato Branco? Eu não cheguei, vim para Pato Branco pequeno, quando era criança, nasci no Rio Grande do Sul. Família do meu pai é da Santa Catarina. Eu achei que vocês fossem aqui. E a família da minha mãe é do Rio Grande do Sul. Então, sempre ficou passei a infância indo para lá, então sempre uma coisa que me interessou. E eu ir para Caxias do Sul foi algo de, talvez, se houvesse a possibilidade de combinar com a Faculdade de Enologia e o Direito, era a minha ideia. Não foi possível, né? Porque o Direito me atraiu bastante. Foi uma profissão uma faculdade que eu acho muito importante, que trouxe muitas coisas positivas, mas depois acabei seguindo outro caminho, que é o vinho, que é uma paixão que eu trago desde adolescente. Tu já tinha esse interesse pelo vinho aqui, morando em Pato Branco? Já. Só que aqui a Faculdade de Agronomia não te daria o suporte. Não me daria o foco na fruticultura. Aqui é um outro foco, né? Soja, milho, feijão. Essa é uma pergunta que eu sempre ouço, como é que surgiu o interesse pelo vinho numa região que não é uma região produtora. Não, aqui não é característico, né? A agricultura de soja, milho, cereais, criação de gado, outras coisas, mas não tem hoje um histórico de viticultura importante, mas já teve. No passado? Já teve. E muitas vezes... Os nossos ancestrais que faziam seu vinhozinho pisando em cima, na pipa, na tina. Os teus ancestrais tinham. Como os meus. Tinha, meu avô fazia vinho. Então a gente... Para o consumo próprio. Então, uma das coisas que mais me interessaram nesse mundo, eu acho, foi, antes de mais nada, um conhecimento pessoal. A descoberta de algo que veio antes de mim. Tu teve um instinto atiçado desde a tua pré-adolescência ali. Eu acho que quando a mãe fazia o suquinho suco de vinho. Suco de vinho, misturava vinhozinho com água. Sim. Eu acho que em virtude também de ter crescido longe, né, dos meus familiares, de tios e primos e tal, me trouxe essa coisa de manter uma certa ligação com eles, né? E quando eu perdi o meu avô, os meus avós maternos, né, que moravam no Rio Grande do Sul, o meu avô tinha lá as uvas dele, cultivava, tinha para geral, aquela imagem ficou. E depois que ele morreu, essa cultura e essa tradição, ela foi se perdendo. E aquilo ficou na minha memória. Eu sempre gostei disso,
Já lia sobre uva quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. Já tomava vinho até antes dessa idade. Mas o teu interesse pelo estudo do assunto já era Sim. bastante ativo. Porque o vinho é um produto civilizatório. A gente pode evoluir pessoalmente através dele. Sim. Isso é um... Sim, sem dúvida. É uma bebida com uma carga cultural gigante. Porque ela agrega, ela reúne. Né? Essa taça pode te explicar a história do Ocidente. É uma bebida de 8.000 anos. Até hoje. Até que não se descubram evidências de produção de vinho anterior a 8.000 anos. Mas hoje tem 8.000 anos. O vinho teria surgido inicialmente onde é a Síria, a antiga Pérsia, Eles utilizavam a romã para fazer o início, foi isso mais ou menos? Um fermentado de romã, suco de romã? A uva é uma planta selvagem. Ela estava no meio da natureza, é uma planta trepadeira que vai subindo os galhos de árvore, ela procura o sol. E inicialmente os seres humanos ancestrais descobriram aquela fruta, um dia eles comeram, viram que ela era comestível e alguém esmagou. Ou foi ficado no sol, em cima de uma pedra e aquilo fermentou de repente, né? Era uma fonte de caloria, uma fonte nutricional, só isso. Tanto é que até hoje na Europa é considerado um alimento que faz parte da tua dieta, né? Não é um complemento. Ele é um alimento. Ele é um alimento, exatamente, é um alimento. Aí, logicamente, por ter essa característica, o álcool provocar efeitos secundários, né? Ficava mais relaxado, isso, soltava um pouco a palavra. In vino veritas. In vino veritas. Né? Os romanos acreditavam que uma pessoa bêbada não podia dizer mentira. Então, já entra o caráter religioso do vinho. Ele se torna um meio de transmissão ou de comunicação com os deuses. Na antiguidade. Ele te transportava ou te levava para uma outra dimensão para se comunicar com os deuses. E aí entrou a conotação religiosa da bebida. Então ele surgiu como um alimento, depois ele ganhou um caráter religioso, ao mesmo ganhou um caráter de status, mas durante a evolução dele com os gregos, né, porque os gregos difundiram a cultura do vinho por toda a bacia do Mediterrâneo. Os romanos, como absorveram a cultura dos gregos, levaram a cultura do vinho para a Europa inteira. E a Europa inteira levou dominaram para o novo mundo. Dominaram a Europa e disseminaram a cultura e o hábito. Então, por isso que eu te disse que essa taça aqui pode te explicar a história do Ocidente. Nossa, realmente isso que é interessante, né? A gente vai absorvendo o ensinamento e se tu prestar atenção em cada palavra, que alguém te conta uma pequena história, te agrega a gente não imaginava que fosse dessa forma. E tanto você como eu, a tua família como a minha, que veio da Itália e chegou aqui no Brasil, muitos com a intenção de se tornarem produtores de vinho. Muitos. Que já faziam lá. Porque na Itália, ser produtor de vinho, no século XIX, era um sonho de qualquer pessoa. Mas era praticamente inviável para uma pessoa do povo, né? Sem diminuir. Era uma coisa dominada pelos nobres. A Itália é um dos países que tem... histórico, né? Que tem famílias que produzem vinhos desde o século XII, XIII, sempre teve na mão da igreja e da nobreza. O terceiro estado, as pessoas que trabalhavam, que não tinham título de nobreza, os camponeses, trabalhavam num sistema praticamente medieval, que se chamava mezzadria. Mezzadria, ou metade da área, é aquele cara que cultiva a terra de um senhor, fica com uma parte da produção e dá outra parte da produção para o senhor. Então, no século XIX, quando começa aquele período grande de imigração, os caras, eu tenho a possibilidade de ir para um outro lugar onde eu vou ganhar uma terra. Sei a cultura.
Eu vou ganhar minha terra e talvez lá eu me torne o senhor. Produzir, exatamente. E foi isso que aconteceu. As pessoas vieram para locais aqui no Brasil, no sul do Brasil especificamente, né? Sim. Onde a viticultura estava sendo tentada, desde o descobrimento do Brasil, sempre foi buscado o desenvolvimento da viticultura no Brasil. O Brasil tem mais tradição ou mais anterioridade que a Argentina e o Chile. Porque desde o início do descobrimento já tinha a ambição de produzir vinho no Brasil. Mas não foi possível porque foi plantado no lugar errado. Sim. Então, a partir do por causa do solo, por causa do solo, do clima atlântico, foi plantado em zona costeira. Né? Como se a gente fosse fazer um vinho em Florianópolis. Não tem nada a ver com a produção de vinho. Então, nos primeiros 200 anos de colonização do Brasil, a população se concentrou na zona costeira, que não tem nenhuma vocação para produção de vinho. Por esse motivo, que uma empresa grande, não sei se a gente cita o nome dela ou não, mas transferiu uma parte da sua produção para a Bahia? Aí já é outra questão, porque aquela produção está na Bahia, está no interior da Bahia, numa zona semidesértica, com irrigação. Solo rochoso, porém, com irrigação. A umidade eles colocam artificialmente. Que naquela época não teria condições técnicas nem conhecimento de fazer aquilo. Então, uma coisa... E a qualidade realmente aflorece lá, é melhorada por essa questão? Ou foi uma tentativa, não muda muito do que nós temos aqui, não? A qualidade é boa, não é uma qualidade assim, não é uma qualidade que a gente possa desprezar, é uma qualidade bem aceitável. É um clima do ponto de vista de quantidade de horas de sol. Bastante. É favorável. Só que, claro, não tem as 4 estações. A videira ela é uma planta que necessita as 4 estações. Ela precisa do frio. Ela precisa de um pouco de precisa frio. do meio termo. Ela é uma planta mediterrânea. Ela precisa de um pouquinho de frio. Mas aí, né, a maneira como a videira se expandiu para o norte da Europa é muito interessante. Porque ela gosta da zona costeira do Mediterrâneo, né, que é um clima seco. O Mediterrâneo é uma zona onde tem 300 dias de sol por ano, chove 2 meses por ano, a quantidade necessária de água para a parreira, só que é um clima seco. Ele é um mar que aspira toda a umidade. Tem os Alpes, que não ficam longe, que contribuem para secar o ar também, e o deserto do Saara, do outro lado. Então gera um clima muito seco, muito favorável para a videira. Interessante. Ali é o habitat mais apto para o desenvolvimento dessa planta. Só que, claro, a colonização de outras regiões pelas legiões romanas fez com que a planta fosse, pouco a pouco, se adaptando a um clima mais frio até chegar em Champagne, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Eu entendo. Então, eu consigo entender. Ela foi levada de uma zona quente para uma zona fria e se adaptou muito bem. E agora a gente está adaptando ela ao clima daqui. Onde houve essa transição do vinho tradicional para o espumante e depois para a champanhe, para o prosecco na Itália, enfim, existiu? Qual foi esse limiar de só ter o vinho e começaram a deixar ele mais gasoso, naturalmente? Essa é uma questão que eu posso te responder com grande prazer. A espumantização de um vinho ela acontece de modo natural, né? O vinho é um produto fermentado, a levedura converte o açúcar em álcool, em calor e gás carbônico. A tendência é que o gás carbônico se desprenda do líquido, ele vai sair. Na questão da produção de espumantes e de champanhe, nós vamos falar da diferença. Interessante, porque a gente... interessante. Muita gente tem essa importante. dúvida, chama errado, denomina diferente. Isso. Até por uma questão de desconhecimento. De desconhecimento.
E a produção de espumante é simplesmente conservar o gás carbônico no líquido. No caso do champanhe, de todos os espumantes produzidos no método tradicional, ou o método da champanhe, a gente tem 2 fermentações. Numa fermentação a gente faz um vinho normal. E na segunda fermentação a gente vai fechar aquele vinho dentro de um compartimento, de um tanque ou de uma garrafa. Vai ser maturado. A gente vai se falar. induzir a segunda fermentação e naquela segunda fermentação o gás carbônico gerado vai ficar ali. Imprisionado na garrafa. Não tem como sair. Não tem como sair. Mas existe uma troca de rolha nesse meio do caminho, né? Existe. Para não estragar, ela é virada de cabeça para baixo para poder tirar aquela borra, injeta um pouco mais de líquido, tem uma tecnologia interessante. É o processo de champanhe que ele é... Para deixar o mais perfeito possível, né? Ele é, vamos dizer assim, razoavelmente complexo, né? Para a gente passar por todas as etapas. Pelo pouquinho que eu estudei. Mas é isso aí. Tem aquele movimento de giro, né? Na cave, o cara passa. A garrafa vai permanecer envelhecendo por alguns anos lá dentro da cave. E depois a gente precisa extrair o sedimento, como você falou. E aí vai ter esse movimento de girar a garrafa que foi descoberto, inventado por um produtor muito conhecido de champanhe, para possibilitar tirar o sedimento sem e você pode falar o nome? Que é a Veuve Clicquot. A Veuve fez a... Foi esse produtor que criou, elaborou esse método que se chama remoagem de girar a garrafa para puxar o sedimento até o bico e possibilitar perder o menos possível de líquido e de gás e deixar o champanhe limpo, sem sedimento. Porque senão ele teria que ser filtrado. E nesse processo de tirar ele da garrafa para passar numa outra, perde qualidade, perderia o gás. Perderia o gás. Então, perde o gás. Perde o gás. Porque realmente... Perderia muito do gás. Não perderia todo o gás, mas perderia muito do gás. Fora que seria um produto um custo muito elevado fazer isso e muito difícil. Porque quando a garrafa, a gente começa, se a gente fizer isso dentro de uma taça de champanhe, a gente coloca rápido, né? O gás sobe, ele se expande. Se a gente for passar para dentro de uma garrafa, imagina a perda que isso geraria, porque ele sobe, né? Ficaria inviável. Imagina o tempo e o custo que isso causaria. Então, isso possibilitou fazer a retirada do sedimento. E o champanhe é o vinho espumante produzido na região de Champagne, na França. Uma região específica. Que é uma região específica. Tem um solo específico e um clima, microclima específico. Tem um clima favorável, né? É bastante úmido, bastante chuvoso, mas também pode ficar muito seco. Como o vinho do Porto, Portugal no caso? É um clima bastante mais frio. Não, mas o que eu quero dizer é que é bem específico para se criar aquele tipo de produto. Isso. Tu não consegue criar uma champanhe em outro lugar. Perfeito. Não existe possibilidade pelo microclima que é ali... E o solo, né? E o conhecimento... E me diga uma coisa, surgiu agora essa dúvida interessante, porque o clima está mudando bastante, né? Qual que é o prejuízo para esse tipo de produto? Uma mudança mais radical aí? Pode-se perder, de repente, esse produto específico criado lá? Pode. Eu vou aproveitar para responder a tua questão, complementando algo da anterior. Ótimo. Quando a gente chama um espumante de champanhe, um espumante brasileiro, um espumante espanhol, vamos falar do Freixenet. Todo mundo conhece. Famoso, conhecido, popular. Popular. Valor custo-benefício muito benefício bom. Tudo bem, um espumante não tem nenhum problema, tá bem feitinho, eu tomo. Sim. Sem problema nenhum. Ele é feito na Espanha, é um cava. Só que ele não tem nada a ver com champanhe. Não é o mesmo clima, não são as mesmas uvas. O método é o mesmo, porque o cava copia o método de champanhe. Só que champanhe envelhece
por no mínimo 15 meses. E na prática, qualquer champanhe hoje envelhece no mínimo 2 anos. Um cava chega ao mercado em 9 meses. É porque até a saída é muito maior, né? É porque os custos de produção deles são muito baixos. Então ele é um produto que não tem como a gente chamar de champanhe em cava. Não é uma crítica a ninguém que toma Freixenet. Não, de forma alguma. O que você falou, aquela coisa, vamos discernir o que é champanhe e o que é outras coisas. Champanhe é o melhor vinho espumante que existe no mundo, ponto. Com muita vantagem. Qualquer champanhe no Brasil custa pelo menos uns R$400. Sim, é então, o que a gente... Aquela coisa assim, eu comprei um chevetinho bonito lá e eu apresento como um Mustang. Não dá, né? Não, a diferença é essa aí, né? Não tem nem como. E você falando em champanhe, Luiz, qual que é o custo de produção de uma champanhe de qualidade? Tem champanhe que não tem a qualidade na região? Tem. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Se a gente tem alguns champanhes que realmente são de qualidade aceitável, mas de qualidade baixa. Mas tu não vai tomar uma champanhe ruim estando na região, sendo feita lá. Pode? Pode. Eu acho que é uma questão de quanto você pagou pela champanhe. Você pode chegar tem no chance, desculpa te cortar, tem chance de vir uma champanhe de qualidade e nós tomarmos aqui no Brasil uma champanhe já passada, e a gente não, por ter desconhecimento, não saber, achando que está tomando uma champanhe de altíssimo gabarito, e tu vai ver, ela é uma champanhe que já passou, foi vendida já assim, na maldade, às vezes foi passada dessa. Existe ou não? Sim, existe. Como o vinho estraga, a champanhe também pode... A partir do momento que existe um mercado grande onde as pessoas não conhecem aquele produto, possibilita a gente vender qualquer coisa. E realmente hoje no mercado brasileiro existe muito vinho de baixa qualidade. Bastante. O mercado normal, o mercado que a gente consome no dia a dia, sim, por mais vinhos de 200, 300 reais, pode ter... Alguns desses, com certeza, sim, até de um valor um pouquinho mais elevado, que pra gente na Europa seria um vinho de baixa qualidade. Sim. E fica difícil a gente, a não ser que se estude ou tenha conhecimento maior. Difícil, esse é o momento em que um sommelier pode auxiliar. Aí entra o teu trabalho. Entra o meu trabalho, entra o trabalho de outras pessoas, entra o trabalho de pessoas que trabalham em restaurantes, o chefe de um restaurante conhece sobre vinho, o dono de uma loja pode indicar um vinho que é melhor, olha, esse vinho aqui, eu conheço o cara, é bem feito, não? Sabe? E essa questão, até mesmo na Europa, é uma das coisas que eu sempre digo. Acreditem em Paris, dificilmente um vendedor de vinho vai te passar perna. Pela índole, porque faz parte do... faz parte, existe uma certa honestidade em quem trabalha nas lojas de vinho em Paris. Se a pessoa você compraria com tranquilidade, mesmo não sabendo. Se você chegar numa loja e disser, eu quero comprar uns vinhos de qualidade média, por um valor razoável, não precisa ser o mais caro, é o mais barato. A maioria dos lugares que eu conheço vão ser honestos no momento de recomendar. Agora, quando a gente escolhe sozinho, vai no supermercado, vai numa loja, compra na internet, a opção... Uma região X tem 30 garrafas ali naquela região. Como é que tu vai saber E quanto à questão do champanhe, para fazer o comparativo de custos... É isso que você estava falando antes. A uva em champanhe é a mais cara no mundo, em média. De uma maneira média, né? 1 quilo de uva custa 7 euros, em média. Em média. 7 euros. 7 euros. Na região do Cava, na Espanha, onde nós produzimos os cavas, o quilo da uva fica em 60, 70 centavos. Então a gente está comparando 7 euros contra 70, 80 centavos. Olha a diferença. É 1000% de diferença. É muita coisa, né?
1000%, 100%. 100%. É. Mas foi uma forte. Corrigiu a tempo. Corrigir a tempo, 100% de diferença. Quer dizer que não é tão ruim matemática, não. Deu tempo de se corrigir. Então, o custo explica tudo. Eu vou pegar e fazer um vinho com uma qualidade altíssima, com matéria-prima daquele valor. Não tem como, né? Não tem como. Alguns produtores são mais sérios, têm custos maiores, dão mais atenção ao produto deles e podem fazer um cava de excelente qualidade. Um monte de produtor na Espanha que eu conheço que faz produto de qualidade. Esses produtores geralmente são aqueles que nunca vão aceitar que o produto deles seja chamado de champanhe. Porque eles têm orgulho do que eles fazem. Então, eles não querem essa associação. Veja como a cultura é diferente, né? Ao invés de você querer tapear e se passar por uma champanhe, não, cara, tem orgulho, não quer ser chamado. Isso. O produto não é champanhe, o produto é um espumante. Voilà. Geralmente o produto inferior é aquele que tenta se passar pelo melhor. E a gente tem assim uma cultura aqui que o nosso espumante, espumante nacional, tem mais qualidade do que o vinho em si. É correto isso? Já foi correto. Eu acho que hoje nós temos vinhos... Não. Ah, não. Os vinhos... Entendi. A qualidade do vinho alcançou a do espumante. Entendi. O que nós aprendemos, eu acho, é que existem zonas mais propícias para vinho. Porque toda a produção de vinho do Brasil era praticamente considerada na Serra Gaúcha. Hoje existem outras zonas do Brasil onde o vinho atinge a qualidade espetacular. Na própria Serra Gaúcha o vinho já aumentou muito a qualidade. Nós temos viticultura aqui há 130 anos. Se nós falar da imigração italiana, que é o momento propulsor mesmo de uma atividade vitivinícola importante, são 140 anos. Só que sem nenhum equipamento, com muita precariedade, sem conhecimento só com que aprendeu com o nono, entendeu? De uma maneira precária. E mesmo hoje em dia, por aquilo que eu vejo aqui dos produtores brasileiros, falta equipamento, falta conhecimento também para alguns. Alguns têm conhecimento, já entenderam, são os melhores produtores que a gente tem hoje. Uma grande parte do empecilho é praticamente investimento em infraestrutura. E a qualidade hoje está mais centralizada ali na região de Caxias, de Bento. Sim, esse nicho ali é realmente a maior qualidade. É 90% da produção nacional. Procede aquela informação de que a uva lá tem uma substância, não me lembro o nome agora. O Reverastrol? Reverastrol, exatamente. Que é um antioxidante? Isso. Não só lá, como em outras partes também do Brasil. Sim, mas... Né? Do Brasil. Do Brasil. Mas no mundo. No mundo também tem. Sim, no mundo também. Existe um trabalho para aumentar o resveratrol dentro da fruta? Não. Para que você tenha um vinho com intenção um pouquinho mais medicinal. Hoje já é bastante, mas ele poderia ser bem mais, né? Pode ser que alguém busque, mas acho que não é o intuito da maioria dos produtores. Não faria diferença não muito também. Objetivo. Porque o consumo de vinho aumentou bastante. No Brasil aumentou muito, né? Ainda bem. Mas no mundo tem o mundo que tem a cultura de se tomar o vinho, é muito... Eles tomam bastante, né? Por ano, assim. Como a gente estava falando hoje, agora há pouco no início, o vinho é um produto civilizador. E ele traz com ele a gastronomia também, que é um assunto que tu conhece muito bem. Aumentando o consumo de vinho, aumenta obrigatoriamente o interesse pela história, o interesse pela geografia, o interesse pelas viagens, o interesse pelo compartilhar. O vinho é uma bebida que se toma coletivamente. Não também a gente pode tomar sozinho. Um momento de, quero tomar um vinho introspectivo. Pode ser introspectivo. Abre um vinho, senta quieto num canto, não me incomodem durante uma hora. Sim. Eu gosto de partilhar ele. Mas a partir do momento que você tem alguém que aprecia aquilo tanto quanto você vai ver que fica bem mais divertido tomar ele em presença de outras pessoas.
Os melhores vinhos que eu tenho, eu não tomo sozinho. É um crime, né? É um crime. Poderia considerar um crime você É. sozinho ou não. Você tem que partilhar com alguém. Eu tomo sozinho vinhos normais. Agora, aquele vinho especial, eu vou abrir com alguém que aprecia. Lógico que eu não vou abrir ele com alguém que não vai dar valor para aquilo. Agora, no meu meio, onde eu estou hoje, a maioria das pessoas que eu me relaciono trabalham com isso, trabalham em vinícolas, são produtores de vinho, são enólogos, outros sommelier, gerente de exportação. Então, todo mundo que está na mesma sintonia. É o melhor momento de compartilhar com quem tem a capacidade de compreender. Então, o vinho te obriga a evoluir de uma maneira pessoal também. É sensacional. Luiz, qual foi o insight que te deu para você fazer essa mudança de país? Tu foi por primeiro? Eu fui primeiro para a Itália. O meu objetivo era passar um tempo na Itália, depois ir para a Inglaterra. Porque uma das minhas grandes paixões, além do vinho, é a música. Sei bem. Você sabe muito bem, né? Muito tempo aí tocando na noite e tal. Música sempre foi a minha paixão. E na realidade, quando eu estava naquele momento ali de abandonar o direito, eu vou tirar um ano para pensar tranquilamente, sem tomar uma decisão precipitada. Daqui a pouco eu volto para o direito, daqui a pouco eu vou fazer outras coisas. E eu tinha duas grandes paixões, uma era o vinho e outra era a música. Mas eu achei o caminho da música muito arriscado. E aí, naquele momento, quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano na Europa, principalmente na Inglaterra, onde eu fiquei lá quase um ano, fiquei um mês na Itália, acabou meu dinheiro, não tinha trabalho na Itália. Eu liguei para uma amiga e disse, tem como trabalhar aí na Inglaterra? Aí, eu aceitei, vim para cá, fui lá sem dinheiro, nada no bolso. Ela me ajudou. Disse, amanhã tu vai ter que atravessar a cidade aqui, tem que pegar 2 ônibus. Vou te ensinar uma vez, presta atenção, porque amanhã não tô aí. Se tu errar o lugar, tu perde o emprego. E eu acordei às 13h30 da manhã, consegui chegar no lugar certinho e... Tudo certo. E aí, levei chumbo durante várias vezes lá, comendo pão que o diabo passou, mas sobrevivi e deu tudo certo. O pessoal pega pesado. Pega pesado, O cara, quando vai passar um ano, não sabia falar inglês direito, tudo, não tinha... Na época, eu fui com visto de turista lá, então passei alguns apertos grandes, mas tudo deu certo. Eu fiz a experiência que eu queria, visitei os locais que eu queria em Londres, das músicas que eu gosto, fui para Liverpool, toquei violão lá no Cavern. Tocou violão lá? Toquei violão lá dentro do Cavern. Fui no Museu dos Beatles. Que inveja. E voltei realizado, cumpri, fiz aquilo que eu queria fazer. Que maravilha, cara. E o vinho já estava ali também, aparecendo mais. Eu acho que, sabe, a música vai ser um hobby mesmo. E eu vinha essa paixão desde muito tempo. Eu voltei para o Brasil, fiz um curso em Bento Gonçalves. E o meu professor, que era da Itália, falou para nós, vocês que estão aqui hoje, têm emprego garantido. Porque as estatísticas mostram que o mercado do vinho vai sofrer um crescimento enorme nos próximos anos. E aí eu entendi a mensagem, né? Comecei a me dedicar mais, voltei para a Itália de novo, fiquei lá um tempo, obtive a minha cidadania italiana, que me abriu as portas do mundo. É importante. Bem importante, e a partir daquele momento eu pude me direcionar para experiências mais importantes. Eu morei na Espanha, na região de Jerez, na fronteira, onde eu vi o mais importante, Jerez. Conheci a história da Andalucia profundamente. Fui sommelier num restaurante lá na Andalucia. Voltei para Londres. Uma área muito rica, né? Uma área muito rica. Fui para Londres, aí eu comecei a entrar em cursos mais importantes da WSET, Wine Spirits Education Trust, que é a escola referência no mundo em formação sobre vinho, e eu cheguei até os últimos níveis. Eu passei o nível mais alto, que é o nível 4, que demanda 2 anos aí de muita dedicação, um nível muito alto, muito profissionalizante,
com pouquíssima gente até na França. E aí, a partir daquele momento, as coisas eu me dediquei muito mesmo, né? E começou a aparecer as outras oportunidades. Voltei para o Brasil, trabalhei aqui, ganhei muita experiência também, né? Conheci o mercado brasileiro em evolução. E como a minha mulher veio para cá, que é francesa, não se adaptou no Brasil, ela falou para mim, acho que eu não vou me adaptar, vai ser muito difícil, né? A gente morava em São Paulo é uma cidade muito difícil, acho que é melhor voltar para a Europa. E aí a gente voltou para a Europa, desde 2014 eu moro em Paris. 2014 foi onde você ficou definitivo morando em Paris. Eu nunca imaginei morar na França. Nunca. É um país que eu nunca me vi morando, nunca senti identificação com a França. Londres? Eu gostei muito da Espanha, gosto muito da Itália e gosto da Inglaterra também, mas eu não moraria na Inglaterra. Acho que uma experiência lá está de bom tamanho. Quando a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, a gente quer mais sol, quer vida mais social. Né? É uma vida muito estressante, um clima ruim, sabe? Muito pouco sol. Muito pouco sol. Difícil. E ao longo de um tempo também, você começa a ver que não é a tua cultura. Tu tem que ter uma ligação para poder... Não tem muita ligação, né? E a França, querendo ou não, mesmo que seja uma cultura bastante diferente, uma mentalidade bastante diferente, mas tem vários pontos em comum, né? Depois que a gente começa a compreender mesmo, assim, a França tem muitos pontos em comum com a gente. A gente pode encontrar um lugar mais fácil, né? Um país latino, vamos dizer assim. Hoje, na Europa, quem produz vinho de qualidade? Na Europa, leste europeu até o oeste, ali, pegando uma região bem grande, assim. Fora a Rússia, que acho que a Rússia, não sei se produz vinhos bons. A Rússia produz muito vinho. A Rússia produz muito vinho e a Ucrânia produz muito vinho também. A surpresa. A Rússia é um grande produtor de espumante, a Ucrânia é um grande produtor de espumante também. A Rússia é o quinto, a Ucrânia é o sexto produtor de espumante. Ninguém sabe. A Cristal surgiu do pedido de um czar. Sim. Uma garrafa com fundo... Ele queria especificamente um produto para ele servir no palácio e os produtores da Cristal acabaram fazendo aquele produto para suprir apenas ele. Isso. Depois que acabou se difundindo, né? Que é o champanhe do Yves Laderer, que criou uma garrafa. A garrafa de champanhe tem aquele fundo côncavo, né? Sim. Para dar mais resistência. Isso. Ele pediu uma garrafa com o fundo chato, para não possibilitar esconder uma bomba, porque ele tinha medo de atentado. E daí pediu transparente o vidro. Ele pediu transparente e a garrafa com o fundo... Por isso, então, que ela é transparente. E o fundo da Cristal, eu não tenho... Hoje, a garrafa mudou, mas o fundo era chato para não poder esconder nada. Eu tinha medo de um atentado. Que interessante. E a Ucrânia, eu estava falando da Ucrânia, isso é uma questão muito interessante. Entrando numa questão, vamos assim, de geopolítica, né? A Crimeia é uma região da Ucrânia que viu várias batalhas. As tropas de Napoleão invadiram a Crimeia, passaram na Crimeia. E agora, quando o Putin invadiu aquela parte da Crimeia que fala russo e tal, tem uma ligação forte com a Rússia, é a principal zona produtora de vinho da Ucrânia. Então, com a anexação da Crimeia pela Rússia, a Rússia se torna uma boa vantagem, o quinto maior produtor de espumante no mundo. Só que é claro que o vinho deles, tudo que eles produzem é consumido localmente. Mesmo porque o território também é uma população muito grande. Inclusive esse ano... Então eles têm a produção de vinho. Essa é a produção de vinho que é considerável. Razoável, considerável. É considerável. Produzem mais do que o Brasil. Eu fiquei surpreso. Eu imaginei que o vinho não se estendesse tanto eles não... para lá. Além de eles consumirem tudo, os outros países não vão comprar, porque não é um vinho de alta qualidade.
Ah, sim. Não um vinho de uma Sim, qualidade sim. que sabe que quem toma Ainda vinho vai comprar estão vinho desenvolvendo. em termos de qualidade, engatinhando. E para baixo dali também, no leste europeu, tem outros produtores? Tem. Toda a Europa Central tem diversos produtores de vinho. A Romênia é um grande produtor de vinho. A Romênia, Hungria, Eslovênia, Eslováquia, todos esses países produzem vinho. A Croácia, Sérvia. Com qualidade? Alguns sim. A Croácia produz vinhos excelentes, a Hungria produz vinhos excelentes. A Hungria e a Eslovênia produzem o Tokaj, que é um vinho botrytizado, um dos vinhos mais antigos do mundo, chamado dos reis dos vinhos. O Tokaj era servido em todas as cortes europeias, o Tokaj era um vinho obrigatório, em qualquer banquete. Croata? O Tokaj é da Hungria. Hungria e Eslovênia. Eslovênia? Ah, sim. Eslováquia. Sim, Eslováquia e Hungria. E aí a Áustria produz muito vinho. E aí depois os principais da Itália, o maior produtor, a segunda é a França. Mas hoje, qual é o vinho mais no topo da Europa hoje, em qualidade? Em qualidade e preço, seria o Romanée Conti. Não, eu digo nacionalidade, nem tanto... Sim. A não ser e aí é muito pontual, né? Muito Isso, pontual. é muito pontual. Eu falo do país que produz o melhor vinho hoje, que está assim, tá fora de comparação. É a França. Indiscutível. É a França e com uma larga vantagem. Vai ser difícil chegar perto. Difícil. A Itália é o segundo. Segue ali na... A Itália é o país que chega mais perto. Mas, mesmo os produtores da Itália muito bons, se espelham na França. A França é uma Ferrari que, se a gente acelerar, ela vai. Então, a partir do momento que a viticultura da França se sente, de alguma maneira, ameaçada por um concorrente, eles aceleram e a máquina se distancia de novo. Então aí a gente volta para aquela questão champanhe espumante. O champanhe, na hora que todo mundo decide, a gente precisa dar um passo avante, ela dispara. Não tem como... Não tem. Então, para os produtores do Brasil, para os produtores de outros lugares do mundo, da Califórnia, da Austrália, da Nova Zelândia, a França é um patrimônio mundial. Sabe? Não é um inimigo a ser derrubado. Sim. Porque o dia que a gente precisar, que um país... nossos vinhos são tão bons quanto os da França. Podem ser. Mas a França pode ir sempre mais longe. Sempre mais longe e com vantagem. É o país do vinho. Tá saindo sempre lá na frente. É o país do vinho. Mesmo que eu tenha uma grande afeição pela Itália. Eu sou embaixador do vinho italiano na França. E... se os meus amigos da Itália me ouvem falando isso, eles vão... Mas é que aí entra a honestidade, né? Aí eu tô falando de verdade. Não é, a gente preconiza a honestidade. Tem que saber, tem que ter orgulho. Isso. Somos o segundo. Orgulho. Sim. Poxa. Não é porque eu moro lá que eu tô... Imagina. Porque Imagina. É a realidade. É absurdo. Infelizmente, no Brasil, um vinho de qualidade francês é quase inacessível, praticamente inacessível, né? Então... temos aqui, mas assim, fica num patamar, até são baratos, se for analisar, né? Tu compra um bom vinho francês, que a gente imagina ser bom, depois eu vou fazer uma consulta particular, né? Umas 50, 60, 80, 100 reais, tu compra um vinho razoável, assim, que a gente imagina ser um vinho bom. Deu uma qualidade boa, né? Mas eu me incomoda, agora é particular, eu me incomoda um pouco a rolha artificial. Para mim, eu tenho a impressão, eu acredito que muita gente deve pensar assim também. Se tu abre um vinho, ele é um vinho simples, barato, 50, 60, até 80 reais aí, e você pega uma rolha de cortiça, uma rolha mesmo, dá uma impressão diferente de uma rolha artificial. E existe este link com a rolha artificial e a qualidade do vinho, ou não tem nada a ver hoje? Porque nós temos muito vinho hoje de abrir na rosca, que eu acho muito eficiente, inclusive. Sim. Já me quebrou galhos assim enormes na Europa, andando na rua, vamos tomar um vinho, vamos. Abriu ali na hora, acabou.
realmente é mais fácil. Que são vinhos de consumo rápido, né? Sim, não dá pra gente Não dizer perde assim qualidade. que o vinho de rosca é de menor qualidade. Por causa da rosca, não Sim. por causa da rosca. Mas em geral, ele é de menor qualidade, porque faz parte da apresentação. Um produtor, estou falando sobre a França, Sim. porque tem países onde o consumidor não dá importância para a rolha. Na França, sim. Um vinho de melhor qualidade tem uma rolha melhor. É um custo maior, o produtor. Sim. Tem rolhas, hoje, para champanhe, que só a rolha pode custar R$15. Olha o tamanho do custo. Só a rolha pode custar R$15. Seria uma rolha inteiriça, né? Era uma rolha da melhor parte da cortiça, da casca ali, foi feito um corte específico. Ela é uma casca grossa, ela, eles tiram ela inteira, né? Existe, como qualquer coisa, tem uma triagem de qualidade na hora de pegar a cortiça ali, selecionar para tirar a rolha. Absurdo, e champanhe é outro, tem mais elaboração. Você precisa cortar a cortiça. Sim. Ela é aglomerada, Sim, né? Tem um tratamento. Ela entra com pressão para poder. Então, como que a gente vai conseguir na rolha tem um custo desse tamanho? Imagina o resto, uma garrafa mais grossa, né? Mais resistente. A gente percebe que os vinhos mais. E a França é um país mais onde caros, normalmente são vinhos mais pesados, o próprio vidro, né? O custo de produção na França é super alto também, então tudo isso aí impacta no vinho. E quando a gente diz assim, mas o vinho chileno, para mim ele é tão bom quanto um vinho francês. Geralmente eu compro um vinho chileno e compro um vinho francês e acho ruim. Se a gente colocar na mesma faixa de preço, se eu pegar um vinho chileno, vamos colocar um valor redondo de R$100 e um vinho francês de R$100, o vinho francês de R$100 pode ser inferior ao chileno de R$100, por vários motivos. O custo de produção na França é alto. Tu falou o valor da uva. É um dos países da Europa que tem o salário mínimo mais alto, o mundo é caro, né? Tudo é caro, um país com muita tributação. E vai exportar para o Brasil, que é um mercado fora da União Europeia. Enquanto que o Chile faz parte do Mercosul, entra com valores menores de tributação, né? Então, o vinho francês ele tem essa pegadinha. Eu recomendaria para quem quer provar um vinho bom francês. Não adianta, tem que investir um pouquinho para chegar numa faixa daquilo que pra gente é o vinho normal do dia a dia. Então né? Você acha que hoje, para nós normais, que temos um conhecimento limitado ainda, vamos ser honestos, né? A gente tem estou falando a gente, nós, os normais que vão no mercado. Tu olha um vinho, tu vê que ele é francês, automaticamente estou tomando um vinho francês. Então você preconiza que se inicie por que valor para ter um vinho de qualidade? Acima de 150? Já achei vinhos franceses no Brasil de boa qualidade em torno de R$100. Mas é que daí entra o teu conhecimento. Um vinho que vai ser uma qualidade boa, por um valor que é razoavelmente baixo. Um vinho honesto. Eu acho que no Brasil, um vinho abaixo de R$100 da França é um desafio grande. É desafiador. Acho que um profissional que conhece bem consegue achar. Mas o consumidor sozinho, escolhendo as escuras, assim, sem conhecer, é difícil. Os supermercados não deveriam investir numa pessoa com conhecimento para poder indicar os vinhos que eles estão vendendo? Poderiam, mas hoje o consumidor ele utiliza muitos aplicativos, né? Ele utiliza a informática, ele vai lá, pode escanear o rótulo do vinho, tem procura nos aplicativos, aqui tem 4 estrelas, tem 5. Então, isso aí veio para ajudar também. Mas a indicação do profissional que conhece bem ainda é mais importante. E o olho no olho tem diferença você fazer uma indicação, porque às vezes tu vai olhar e tu vai entender que a pessoa quer uma coisa diferente de lá procurar num site ou num aplicativo que te explica qual que é o vinho, né? Eu acho que o vinho do Brasil, hoje, responde melhor a uma faixa de preço de R$100 do que um vinho francês. Interessante essa informação. Com certeza. Porque existe um preconceito muito grande com o vinho nacional. Muito.
Já melhorou muito. Tem muito vinho brasileiro bom. Muito mesmo. Tem muito produtor que revolucionou a viticultura do As Brasil. pessoas torcem às vezes o nariz porque é um vinho nacional, tem aquela ideia antiga de que vinho não tem tanta qualidade, por ser nacional. Tem um monte de amigo meu francês que trabalha no setor, lá que trabalha em vinho, grandes vinícolas. Antes de eu voltar, os caras diziam, ó, traz o vinho do Brasil aí pra gente. E muitas vezes o pessoal elogia. Pô, cara, o vinho do Brasil tá nesse padrão já, tá excelente. Vinhos que aqui a gente paga 60, 80 reais, 100 reais. Cara, o vinho sempre vai ter um valor razoavelmente mais elevado, mas um vinho francês de 100 reais não vai ter a qualidade de um vinho brasileiro de 100 reais. Isso independe da uva? Nós temos muitos cortes aqui. Bom, a Europa também tem, né? Portugal tem bastante. Tem vinhos com 3, 4, 5 cepas, né? Eu acho que o Fala cepa? Pode falar cepa. E aqui os argentinos tem bastante 80-20, né? O primeiro sim, nome do vinho é o que tem 80% e o segundo é o que tem 20%, né? O vinho brasileiro com eu gosto desses a pandemia, blends, sabe? Sim, o blend depende da região. Na França, a tradição é uma uva, numa outra região é mais tradicional ter o blend. Com a pandemia, o vinho brasileiro deu um salto. Deu um salto imenso. Eu não vejo o vinho brasileiro hoje inferior ao vinho argentino. É uma questão mental. Tem que se quebrar esse preconceito. Tem que quebrar esse paradigma. A gente precisa abrir a mente. Tem que dizer assim, ó, poxa, vou provar um vinho brasileiro e, sabe, sem olhar ele pelo ponto de vista do vinho argentino. Olha, sabe, eu acho que o vinho brasileiro é o mais europeu dos vinhos sul-americanos. E na Europa também. O pessoal considera que o vinho brasileiro é o mais europeu. E a verdade da espumante brasileira ser de extrema qualidade? É verdade. Procede. Sim, ela o espumante do Brasil é muito bom. É excelente. Sem dúvida nenhuma. Por preços muito bons. Será que você poderia nominar algumas, até para quem está assistindo, olha, e entender que está comprando um produto de qualidade, às vezes por R$35, R$39? Dos produtores mais a gente tradicionais vê do Brasil. Casa Perini, sim, que é um Aurora, um bom produtor. Terra Nova, que é uma marca da Miolo. Da Miolo, né? Produzida no Vale do São Francisco. Exatamente, Terra Nova é produzida lá no Vale do São Francisco, né? Com irrigação, tudo, clima semidesértico, né? Aquela questão da produção da Bahia. Mas a gente tem produtores, por exemplo, como a Cavigás, de Pinto Bandeira, que é um dos melhores produtores de espuma do Brasil. Já ouvi falar bastante, mas acabei não provando. Vinícola Capuani. Capuani. No Vale dos Vinhos, temos aqui. Que é esse produtor aqui, né? Fazendo um trabalho extraordinário. Um vinho tinto brasileiro de excelência. Uma garrafa dessa, um custo de... Em torno de 90, 100 reais. Então, se a gente pegar um vinho francês de uma qualidade comparável, vai custar 300. No mesmo patamar de qualidade. Então, o vinho brasileiro, hoje, um bom vinho brasileiro, ele custa 1/3 de um vinho de qualidade equivalente. Não tem mais desculpa. Não tem desculpa. Precisa acabar o preconceito e as pessoas precisam investir em produto nacional que realmente é um produto barato. E estou falando com a mais pura sinceridade. E tu vai estar tomando uma qualidade... Não trabalho com nenhum produtor do Brasil diretamente. Sim, até porque nós temos aqui a nossa famosíssima RH do Vânner, um amigo de longa data, que é extrema qualidade. Que é um cara que provou que nessa região aqui um espumante de qualidade é possível fazer. É possível. É o meu trabalho. Que nós não estamos na rota, né? Sim. Apesar do município ter uma tradição em fazer um vinho mais simples, de maior consumo, tem a Feira da Uva lá, famosa e tal, né? Mas realmente o empenho do Vânner, pessoal da RH, da esposa, dos filhos, em transformar a RH num produto de extrema qualidade, impressionante, premiadíssimo, inclusive, né? Tem vários prêmios. Merece o nosso respeito. Bom, eu sempre tive, né? Eu falo com um produto excelente. E
e trazendo a viticultura de volta para essa região. Que é o que a gente falou, né? Que a viticultura já foi importante, depois ela desapareceu, claro. Porque a viticultura é um meio que decide o que vai ser cultivado. Você estava comentando que poderia mudar a região produtora de vinho, pode se descobrir uma outra região. Sim. O Brasil está engatinhando. O Brasil está inexplorado ainda. Quer dizer, a gente sabe, conhece já regiões onde funciona para um tipo de cultivo ou outro, mas na questão do vinho, na questão da viticultura, está de uma certa maneira ainda desconhecido. E essa visão econômica de ter um produto em expansão, não surge assim na Europa intenções de que alguém venha investir em parceria, não vir aqui fazer o negócio acontecer, mas em parceria com o produtor. Eu sei que, fugindo um pouco do assunto, tem uma empresa de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, se não me engano, que uma empresa francesa comprou o laticínio, fizeram uma sociedade. E aí acabaram levantando a marca, a Gran Mestre, né? Claro. Acho que tu já deve ter ouvido falar. Sim. Então eles têm hoje manteigas de extrema qualidade, eles deram uma melhorada muito grande na produção e na formulação do processo, com uma parceria grande francesa. Francesa ou italiana? Acho que italiana, se eu não me engano. Pode ser italiana. Provavelmente seria italiana. O Brasil tem uma influência bem maior da Itália em todos os sentidos, né? Mas existe investimento... Tu vê esse movimento lá na Europa, escuta falar alguma coisa, ou eles não têm interesse em vir e desenvolver um produto que está assim... Eu acho que o brasileiro passou a investir mais no vinho, na produção de vinho. Pessoas por conta própria, que antes torciam o nariz para o vinho brasileiro, hoje são grandes defensores do vinho brasileiro e grandes investidores também. Na questão de desenvolvimento de planta, né? Na questão de equipamento, de descobrir novos locais, novos terroirs, novas possibilidades, novas uvas, produção de... Mas acaba trazendo mão de obra nesse tipo de consultoria, acaba trazendo de fora, né? Sim, no Brasil, por exemplo, São Paulo é um dos estados que produz hoje um dos melhores vinhos do Brasil. São Paulo é um dos melhores produtores de vinho do Brasil hoje. Qual região? É numa região do norte de São Paulo, na Serra... Não pode ser, agora me falhou a memória. Mas tem produtores que estão produzindo vinhos fenomenais. Em regiões de altitude, onde durante a noite a temperatura baixa. Então está saindo um pouco do Rio Grande do Sul, sabe? Está se difundindo. Santa Catarina difundiu, aqui o Ovânia, no Paraná, né, também mesmo porque a Itália inteira fabrica vinho. A Itália inteira fabrica vinho. A França inteira fabrica vinho. Quase todas as regiões. E são regiões diferentes. São regiões diferentes. Então também existe a possibilidade de você descobrir novas... Na Itália mais do que a Espanha, mais do que a França até. Na Itália mais do que a França. Mas é diferente, porque no Brasil, a partir do momento que a gente passa uma certa latitude, né, dentro de uma área tropical. E aí realmente fica fora assim, né, de uma área considerada viável para a viticultura. A uva precisa ela gosta das 4 estações. Interessante. Hoje, uma pessoa que quer viajar para Paris, como que ela faz para chegar a você e fazer usufruir do teu conhecimento e do teu auxílio como sommelier numa descoberta entre queijos, vinhos, queijo? A França tem tem mais de 1.200 tipos de queijo, né? É o país com mais tipos de queijo no mundo. Podem me encontrar pelo meu site, que é o Wine Tours Paris. Nós vamos colocar todos o site, o Facebook, o Instagram, o que tiver possível de mídia. E uma das coisas que, por exemplo, que é a minha atividade principal, o enoturismo, que são passeios a partir de Paris, a partir da região de Champagne, muito customizados. Uma coisa que leva mais do que uma viagem cultural, né? Sim. É uma imersão muito profunda. E esse ano
eu vou inaugurar um projeto que me levou bastante tempo, durante praticamente toda a pandemia eu me dediquei a isso, que é a inauguração de uma escola de vinhos lá em Champagne, no vilarejo onde Champagne foi criado. Vai ser um novo projeto. Só lembrando, surgiu o champanhe mesmo, a champanhe ou o champanhe? O champanhe. O champanhe. Surgiu pontualmente com qual marca? O champanhe ele surgiu antes das marcas. Ele foi criado nos monastérios. Sim, tá. Ele nasceu... Era apenas um vinho. Ele era um vinho que se tornou gasoso. Ele nasceu nos monastérios. No entanto, a evolução do champanhe, num primeiro momento, ocorreu na Inglaterra. Esse é um assunto aconteceu na Inglaterra. Que se os meus amigos franceses me ouvirem agora, eu não posso nem voltar. Quer que edite? Não precisa, né? Não, nós somos honestos, né? Então eles vão entender. Eles vão entender. Apesar do chauvinismo, né? Do bairrismo, eu acho que eles vão me perdoar. Porque uma das coisas cruciais para a produção de champanhe é a garrafa. É dentro da garrafa que acontece a segunda fermentação e é lá que o vinho vai se tornar efervescente. Na garrafa fechada, no barril, isso não acontecia, mas o gás escapava e em poucos dias, poucas semanas, ele perdia o gás. A madeira, ela respira e... Isso, ela respira, não tem como manter, não é 100% hermético, como a garrafa. E a França não detinha. No século XVII, o período de Dom Perignon, Dom Perignon era um monge beneditino que morava na abadia de Auvillers, que é o local onde eu moro hoje. Entre Paris e o vilarejo de Dom Perignon. Mora no ponto zero. Num dos tempos do vinho. Zero num dos tempos do vinho. Um privilégio, hein? Um privilégio, com certeza. Às vezes a gente não tem nem noção. Né? Mas é realmente um local patrimônio da Unesco, que a passagem é obrigatória para qualquer um que vai em visita a Champagne. É um dos templos do vinho no mundo. Então, Dom Perignon, naquele momento ali, produzindo os vinhos da melhor maneira possível, estava utilizando o barril. E tinha garrafas de baixíssima qualidade, enquanto os ingleses já tinham um vinho de maior qualidade. Então eles começaram a colocar o vinho na garrafa com um pouco de açúcar, porque a Inglaterra era um grande comerciante de cana-de-açúcar das Antilhas, do Caribe. Fizeram um lobby para artificialmente o açúcar era um produto. Favoreceu lógico, né, a efervescência. O açúcar era um item caro. Caríssimo, né? Então, traziam daqui. Traziam do Brasil, lógico, do Brasil, do Caribe, da América Central. E aí colocavam dentro do vinho de champanhe. Então, champanhe a região era o vinho de champanhe, um vinho normal, porque era um vinho muito ácido. Então, o açúcar ele servia para equilibrar a acidez. Tirar um pouquinho da acidez do vinho. Tirar a acidez para fazer com que ele se tornasse bebível. E aí, por acidente, aquele açúcar acabou refermentando, estourando as garrafas. Né? Não tinha muita rolha naquela época, então rolha era de má qualidade, ou a garrafa era fechada com um pedaço de madeira, estourava e o pessoal vinho efervescente. Virou a moda. Na Londres do século XVII e XVIII, extremamente rica. Tinha que explodir. Era um símbolo de riqueza. De status. Até hoje o champanhe mantém Tanto é que ficou esse né? de estourar. Lógico. Eu já acho um absurdo desperdiçar o líquido. Lógico. Com qualidade você quietinho, abre, certo. Vamos jogar fora. Não vamos jogar fora. E nesse período, Luiz... Não por nada, por respeito. Por respeito. Com certeza. Sim, sem dúvida nenhuma. Nesse período de Luís XIV, ele não gostou muito. Tinha uma grande rivalidade nessa questão do vidro. Aí a gente tem que entrar na história da garrafa, na história do vidro, que era dominada pela Itália. E a Inglaterra foi o primeiro país fora da Itália a ter um domínio da produção de vidro. A França estava lá atrás. E aí os ingleses começam a fazer isso, o Luís XIV ficou com... que é isso, né? Quando houve a construção de Versalhes,
do Chateau de Versailles, que é magnífico. Maravilhoso. Aquela sala dos espelhos, onde tem os lustres dos espelhos, foi uma demonstração de Luís XIV para o mundo que a França detinha tecnologia de produção em vidro. Era a tecnologia de ponta. Que loucura. Só que o médico dele aconselhou ele a parar de tomar champanhe. Porque o champanhe era um pouquinho mais ácido e aconselhou ele a tomar o vinho da Borgonha. Ele começou a tomar mais vinho da Borgonha. E aquilo que o rei fazia, os outros faziam. E aí as pessoas viraram um pouco as costas para champanhe. Nesse momento aí os caras falaram assim, a gente tem que voltar a ser o vinho preferido do rei. E aí começa uma corrida pela qualidade. Os caras se dão conta que lá na Inglaterra os ingleses estão colocando vinho na garrafa com açúcar, que todo mundo quer, né? E aí estão chamando de vinho de champanhe. Vamos padronizar. Vamos elevar o nível e entender o que isso significa. A partir do século XVII ou XVIII, um pouco depois da morte de Dom Perignon, em 1715, o rei Luís XV, sucessor de Luís XIV, assinou um decreto real permitindo o vinho ser transportado em garrafa. Que antes era transportado em barril, por uma questão tributária de fiscalização. O barril de tantos litros, então chegava nas portas de Paris, fora da muralha. Sim. Ele era controlado lá e depois vendido para a cidade. Na garrafa era mais fácil de adulterar. Só que com o vidro de melhor qualidade, o rei agora pode ser transportado em garrafa. Esse é o momento de nascimento do champanhe. Já foi depois de Dom Perignon. Porque não tinha garrafa no período do Dom Perignon. E aí a região do Champagne trouxe. Quem faz champanhe somos nós. E aí só pode nominar. Só pode daqui. Champanhe, se for produzido na região. E aí que ele se tornou um vinho efervescente. Foram várias etapas, foram mais 200 anos para ele chegar onde ele está hoje. Os produtores mais antigos, Veuve Clicquot, Moët Chandon, Ruinart, que é a marca mais antiga. Famílias nobres da região que tinham dinheiro e muita audácia, que investiram nessa... a Veuve Clicquot foi depois da morte do marido, não lembro o nome do marido, e ela que organizou a empresa. Sim. E tornou dela um império. Por isso que foi denominado... Ela foi a primeira... A Viúva Clicquot. A Viúva Clicquot. Ela era a maior exportadora de vinho no período das guerras napoleônicas. Mas ela é responsável por ter dado a nobreza do champanhe popularizada nas festas. Das festas entre os nobres. Entre os nobres, exatamente. Foi daí que difundiu. Ela foi uma grande protagonista da difusão da cultura da champanhe no meio mais da nata da sociedade. Com certeza. Sim. No período... Londres, outras capitais também, né? No período pré-Revolução Francesa, com certeza ela foi muito influente. Depois da Revolução Francesa, o Jean-Remy Moët, que é o herdeiro da Moët Chandon, talvez deu uma contribuição também, porque a Moët Chandon é a maior produtora de champanhe. E ela, assim, é um pouco mais viável, né, financeiramente. Hoje até não tanto, mas As duas pertencem ao mesmo grupo. Tanto o Moët Chandon como a Veuve Clicquot fazem parte do grupo Louis Vuitton Moët Hennessy. Então ela pertence ao mesmo dono. Tanto é que a Moët ficou na Fórmula 1 durante... Sim, durante anos. Depois entrou a Moon. A Moon é espanhola? Não, também é champanhe. Também é champanhe. Mas a Moon pertence a um outro grande grupo, que é o grupo Pernod. Eu achei que não fosse mais champanhe, né? A champanhe... Eu achei que Moon era espanhola. Isso nunca me ative. A Moon todas as grandes marcas têm produções em outras partes do mundo. A maioria delas tem produção nos Estados Unidos, na Califórnia. Mas dentro de um padrão... Dentro do padrão do champanhe, mas elas são de champanhe. E elas podem ser chamadas champanhe? Fora do champanhe, não. Só o que é produzido... Mas esse engarrafamento sai como no rótulo? O que é feito em champanhe... O que é feito nos Estados Unidos, por exemplo? Como sparkling wine. Sparkling wine traditional method. Mas no bojo você consegue denominar um produto igual? Elas se parecem, claro, a garrafa é muito parecida. Aí
precisa ler a etiqueta e ver o que é ou não, mas geralmente... Não tem uma parte do produto que venha em matéria-prima para ser Não. É produzido mesmo. Ah, então não pode ser considerado. Não tem como ser igual, né? Mesmo tecnicamente falando, assim, não teria como transportar a uva para lá e fazer o vinho lá. Daria para transportar o suco, mas a partir do momento que o mosto sai da região, já perde a denominação de origem, né? Não tem como levar o mosto da uva para a Califórnia e fazer lá e chamar de champanhe. Todo o processo tem que ser feito dentro da região. Legal. Luiz, nossa, foi uma aula muito grande, e eu acredito que num futuro próximo aí a gente tem que fazer uma segunda entrevista em loco. Com certeza, né? Tomando uma garrafa de champanhe. Lá, né? É possível hoje você fazer visitações em esses vinhos mais tops e champanhes mesmo? Visitar o Veuve Clicquot, visitar... O Romuald Cantito falou do... Sim, da Borgonha. É possível fazer uma visitação lá ou é complicado? Sim, grandes produtores, é possível. Eles abrem para você ir. Como fazem aqui no Brasil, com degustação? Claro, não, obviamente, dos vinhos tops. Algumas vezes, sim. Inclusive, é um dos trabalhos que eu faço. Mas há possibilidade. Estou falando isso pro nosso telespectador. Sim. Que está vendo que surgiu interesse. Às vezes ele quer ir mais longe um pouco. Falando de Champagne e da Borgonha especificamente, que são duas regiões onde eu transito muito, toda semana. Eu estou nessas duas regiões, onde eu conheço muitos produtores, muita gente. Por causa das minhas relações, eu consigo fazer visita de produtores muito alto nível, né? De produtores premium. Com certeza. Mas isso tudo depende do que a pessoa quer, né? Se ela não tiver num nível tão avançado, não vai trazer para ela, talvez... Não entenda. Eu acho que a gente tem limitação para entender o que seria uma experiência dessa. Para quem não está no nível avançado de você tem que ir galgando os degraus, né? Não adianta você ir lá em cima e não precisa. Você não vai entender nada. Para quem não está no nível tão avançado de conhecimento sobre vinho, não tenha pressa. E uma coisa importante é sempre ter humildade. Porque o vinho te coloca de joelho. E isso eu aprendi nos primeiros campeonatos que eu fiz de degustação assim. Te coloca de joelhos. Te coloca de joelhos. Tu vai lá com qualificação, conhecendo bastante, tu vai lá, encontra outras pessoas de um nível muito alto e você vai sair de lá com uma boa lição. Interessante. Vai voltar para casa e vai dizer, eu preciso melhorar. E hoje, ainda bem, não sei se eu comentei, mas o time do Brasil de degustação às cegas, do qual eu sou o técnico. 8º lugar. A gente ficou em 8º lugar em Avignon esse ano, deixamos para trás Portugal, Estados Unidos, Suécia, deixamos times super Itália, fizemos uma pontuação orgulho, né? Enorme. Isso que eu acho interessante, esse tipo de informação que é interessante quem está assistindo saber que nós estamos bem avançados, saber que o vinho nacional é um vinho de qualidade, que a gente pode investir os nossos 35 a 60, 80 reais e tomar um vinho muito justo, um vinho de excelente qualidade, que cabe dentro do orçamento. Um orçamento diário, porque tem gente que vai tomar vinho todos os dias. Se tu vai tomar todos os dias um vinho de 100 reais, obviamente compromete. Tem gente que não consegue, né? Mas um de 35, 40, de qualidade, é possível. É possível, com certeza. É possível e tem que desenvolver esse paladar, né? Exatamente, com certeza. Luiz, eu te agradeço imensamente, não sei nem assim me expressar direito a aula que nós tivemos hoje. É pouco, eu acho que nós deveríamos ter uma segunda... De repente a gente faz uma online, se não der tempo de ir lá, fazer uma segunda lá, aí você de repente mostra algumas imagens diferentes e tal. Fico muito feliz, eu fico muito feliz com a tua colaboração, com a tua disponibilidade. Vou pedir já para o pessoal, inclusive, se inscrever no canal. É muito importante se inscrever no canal. Eu sei que a gente bate na tecla, a gente insiste, mas o algoritmo ele é uma coisa interessante. Se você não se manifestar no vídeo, você não está ajudando em nada.
Quem se sentir no direito e não quiser dar um like, nem se inscrever, tá ótimo, a gente respeita bastante. Mas se você gostou, por favor, se inscreva, ative o sino na lateral, porque ele vai te dar um engajamento, vai te trazer outras reportagens e entrevistas que estejam no nosso canal, e para vocês ter um conhecimento maior sobre amenidades. É uma cultura, mas são amenidades, né, Luiz? Claro, claro. Então, quero fazer um brinde aqui para nós finalizarmos. E agradeço. Santé. Um abraço.